E diz que depois de orarem, impuseram-lhes as mãos, porque também se ora na idolatria. Não é isso que mais fazem as igrejas hoje na idolatria? Dentro dos templos, dos santuários, das catedrais, das basílicas. Não é o que mais fazem. É sempre orações, 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 orações. Estão sempre naquilo. Para afirmarem o seu poder. A sua diferença. Eles são os de Deus, os do ídolo. Porque se forem do Deus de Jesus, estarão sempre na berlinda. São samaritanos. Não estão no templo. Andam à volta dos caídos. Para os levantar, não para os esmagar mais. Como fez o Pedro, que esmagou aquele casal. Não o levantou. Não o reabilitou. Não fez dele um homem e uma mulher abertos à verdade. Ele, Pedro, também não era. Como é que ia fazer isso? Ele é um aldrabão, um mentiroso. Nunca disse que mentiu, que negou Jesus 3 vezes. Só acusava os outros de terem entregado Jesus e terem-no negado diante de Pilatos. Nunca disse eu neguei. E até foi precisamente lá. Não foi diante, foi dentro do pretório. Já com Jesus preso. Não conheço esse homem de lado nenhum. Não sei de quem é que estás a falar e tal. É o hipócrita número 1. O poder é o hipócrita número 1. O mentiroso número 1. E portanto oram, mas oram ao seu ídolo. Ao Deus ídolo. Oram para melhor imporem os seus privilégios. Para melhor imporem o seu poder. Para impressionarem as multidões. Para passarem por virtuosos. Como os fariseus. E não como nunca passarem por publicanos. E a palavra de Deus, do Deus ídolo, claro, da mentira, ia-se espalhando cada vez mais. E o número dos discípulos aumentava consideravelmente em Jerusalém. E grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Quer dizer, se até os sacerdotes se integram neste grupo, nesta assembleia, é porque era pura idolatria. Não era Jesus, pois os sacerdotes nunca puderam com Jesus. Odiaram-no e odeiam-no. Ainda hoje. Mesmo os sacerdotes católicos odeiam Jesus. Não podem ouvir falar de Jesus. Só o mítico Cristo. Porque é o mítico Cristo que os fez a eles sacerdotes. Intermediários. Alguma vez, com Jesus, podia haver sacerdotes. Só no mundo do mítico Cristo. Portanto, está aqui o Evangelho. Este segundo volume está bem a revelar, pelo tipo de pessoas que aderem, é porque aquilo era uma organização de poder e estava aí à vista que Deus vinha constituir o reino de Israel, estava mesmo ali em cima da hora. Então há que aderir para depois garantir um bom lugar lá nesse reino de poder. Se não puder ser ministro, ao menos motorista, ou secretária, ou secretário, adjunto. Seu assessor, ao menos. Já não era o Tiago e o João, filhos de Zebedeu, no grupo dos 12, ainda no tempo histórico de Jesus, antes da sua prisão e da sua morte crucificada, que vão ter com Jesus e querem, e até meteram a mãe também de primeiro, a pedir, meter uma cunha a Jesus, que ficasse um à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino. Já era sempre o poder. E faziam parte do grupo dos 12. Um à direita e outro à esquerda, quando vier finalmente o reino, que eles pensavam que ia ser daí a semanas. Quando tu ganhares, tu te impuseres aos inimigos, tu fores o poder, põe o meu filho, um à tua direita e outro à tua esquerda. O Tiago e o João, os filhos de Zebedeu. E os outros 10 ouviram e ficaram furiosos com os dois, porque também queriam o mesmo lugar. E já estavam ali a mãe deles a meter uma cunha. E Jesus responde: não sabeis o que estás a dizer, não sabeis o que pedis. Trata-se de dar a vida, de entregar-se, e não de ter poder.
E é aqui este grupo constituído, só que foi reconhecido pelo poder dos apóstolos, pelo ídolo, mas vai ficar, uma vez integrado, em vez de obedecer ao Pedro, vão obedecer ao Espírito Santo. Porquê? Porque o Estevão, que é o primeiro do grupo, é um homem cheio de fé e de Espírito Santo. Não está cheio de poder. Obedece ao Espírito Santo. E, portanto, vai dar cabo do projeto de poder do Pedro. E a prova é que este Estevão, continua a narrativa, diz logo, que começou a meter-se, a implicar com a idolatria, com o ídolo, com o poder, com o templo de Jerusalém. Passou a ser uma espécie de novo Jesus, outro Jesus. Em pouco tempo, Jerusalém voltou a ver de novo Jesus, na pessoa de Estevão, a criticar ferozmente o templo, a idolatria do templo, o poder dos sacerdotes. Quer dizer, e este tipo de ação não era nada condizente com a ação do Pedro, com o projeto do poder do Pedro. Portanto, ele vai subverter o projeto do poder do Pedro, este Estevão. E é por isso que tem sido tão silenciado como Jesus. Nunca se fala sempre do Pedro, Pedro e Paulo, até juntam os dois numa festa. Estão bonitos de passar, os dois. Porque são ambos defensores do projeto de poder político da Casa de Israel. Da Casa Real de David e Salomão. Para constituir o grande reino de Israel. Os dois. E estão na base do cristianismo. Deste cristianismo do ídolo. Do mítico Cristo. Do poder religioso, eclesiástico. Não. E do Estevão não se fala. Que é o outro Jesus. E fazem, depois implicam com ele, começa a ser perseguido pelos outros judeus, tal como perseguiram Jesus. Começam a criar conflitos e mais conflitos, armadilhas, como fizeram a Jesus. E acabarão por constituí-lo arguido. E ele vai ser preso e vai ser assassinado. Julgado e assassinado. À pedrada. Lapidado. Que era uma coisa cruel. E uma das razões é porque ele diz: mas o Altíssimo não habita em casas erguidas pela mão do homem. O Altíssimo, o Deus que não é ídolo, o Deus Criador, habita nas pessoas, no íntimo das pessoas. Não habita em casas erguidas pela mão do homem. Era uma crítica feroz ao templo de Jerusalém. E depois vira-se para eles, para os que o acusam: homens de cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre vos opondes ao Espírito Santo. Como foram os vossos pais, assim sois vós. Qual foi o profeta que os vossos pais não tenham perseguido? Mataram os que predisseram a vinda do justo, a quem traístes e assassinaste. Cá está. Um discurso terrível, tremendo, de denúncia. De dizer que o Deus deles é um Deus assassino, que vive naquele fausto do templo, é um ídolo. Todo-poderoso, um omnipotente, assassino, aterroriza tudo e todos. E por isso submete, só faz escravos. Não faz plenamente humanos. E foi assassinado. E cúmplice da sua morte, lá está um homem chamado Saulo, que vem a dar depois o Paulo anti-Estevão, de um projeto que o Estevão aqui denunciou. O Paulo vai ser o defensor do projeto que o Estevão denunciou. Isto é tudo tremendo. Como nos enganaram 20 séculos. Como nos desviaram de Jesus. Já prosseguiremos.